meus amigos, bem-vindos ao canal Cursinho do Espanha! Eu sou o Marcelo Espanha e estamos começando a aula número 8 do curso Noções Básicas de Direito. Assistindo essa aula até o final, tenho certeza que você, meu amigo, que você, minha amiga, conseguirá responder a inúmeras questões objetivas e até discursivas de concurso público. Lembrando, para quem está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, o curso Noções Básicas de Direito serve tanto para quem é estudante de Direito e está começando a estudar Direito, né? Quanto para quem não é da área jurídica. Às vezes o cara é médico, é nutricionista, é biólogo, é geógrafo, é professor de história, tem que fazer uma prova de concurso, cai as matérias específicas, mas um pedaço da prova é Direito. E aqui, assistindo ao curso Noções Básicas de Direito, todos vão conseguir responder inúmeras questões objetivas e discursivas relacionadas ao direito. Sejam os estudantes de direito que estão começando o curso, sejam as pessoas de outras áreas. E eu pensei esse curso através de uma viagem no texto constitucional. A Constituição brasileira é muito detalhista, ela é muito rica, pegando artigos, incisos, parágrafos, ou seja, pegando dispositivos constitucionais e estudando-os, nós podemos compreender muito bem como é o direito brasileiro e conhecer vários institutos jurídicos que vão cair na sua prova. Sempre numa linguagem objetiva e bem-humorada, pois põe suas piadas são horríveis, hein? A gente faz o que pode. Nossa, essa foi horrível. Não! Por isso eu peço joinha, peço para que se inscrevam no canal, assinalem o sininho das notificações, ajudem o Espanha a fortalecer o canal. Hoje falaremos sobre o princípio da legalidade, um dos princípios mais importantes do direito brasileiro. Vou compartilhar a minha tela. Espero que funcione. Eu já mudei um pouquinho o jeito de eu fazer a aula com vocês. Opa, faltou apertar um botão. Ai, meu Deus. Olha só, vou até aumentar um pouquinho aqui o tamanho da minha tela. Magna Carta 1215. Rule of law, not rule of man. Governo das leis, não governo dos homens. Essa ideia do princípio da legalidade, meus amigos, essa ideia do princípio da legalidade, ela veio lá de 1215, da Magna Carta do rei João sem terra. Já ouviram falar da história do Robin Hood, o Robert de Locksley? Tem vários filmes aí sobre o Robin Hood, não? O Robin Hood era um nobre inglês que foi lutar nas cruzadas, né? E quando voltou, né, o príncipe João deu um golpe lá no Ricardo Coração de Leão, que estava nas cruzadas, né? Assumiu o poder. E ele começou a oprimir os nobres. E aí se desenvolve a história do Robin Hood. No final, os nobres, eles conseguem impor uma constituição, né? A Magna Carta, que foi a primeira ideia de constituição que surgiu na humanidade, né? Pro rei. Acima do rei, acima dos homens, sempre tem uma lei. Rule of law, not rule of man. Mas aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Quando chegamos na Revolução Francesa, pois põe, isso aqui tem muita história. Pois é, o direito, ele é um produto social e histórico. Para estudar direito, a gente tem que conhecer alguns fatos históricos para entendermos os conceitos jurídicos, certo? Por isso que eu estou falando da Magna Carta, né, da Idade Média, e estamos chegando em 1789, Revolução Francesa, Robespierre, Diderot, o Barão de Montesquieu, que criou a teoria da tripartição dos poderes, cortaram algumas cabeças nessa época, acabaram-se os estados absolutistas, surgiram os estados constitucionais, direitos humanos de primeira geração, um escudo para proteger o cidadão dos arbítrios do governo. E o rule of law e o princípio da legalidade é um tremendo escudo que protege o
cidadão. Vocês vão perceber que a Constituição Federal de 1988, ela fala na legalidade em vários dispositivos. Já falei isso antes nesse curso e volto a falar. A Constituição de 88, ela quebra o regime ditatorial de 1964. Passamos a viver num Estado democrático e de direito. O Constituinte de 88 ele foi muito detalhista. Por quê? Porque ele tinha medo que a ditadura voltasse. Enfim, nossa. Por isso ele é muito detalhista, ele é repetitivo. E em relação à legalidade, temos princípio da legalidade para a iniciativa privada, temos o princípio da legalidade para a administração pública, temos o princípio da legalidade tributária, temos o princípio da estrita legalidade no direito penal e por aí vai. Certo? Princípio da legalidade. Ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Vou até colocar aqui, ó. Princípio da legalidade para a iniciativa privada. Vamos colocar um rosinha. É a base do princípio da legalidade no texto constitucional. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E eu fiz a seguinte ressalva para esta aula. Princípio da legalidade para a iniciativa privada. Se eu sou da iniciativa privada, eu só vou ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se tiver uma lei. Espanha, e se não tiver lei? Excelente pergunta, hein? Estava esperando essa pergunta. Meus amigos, na iniciativa privada, se não... Nossa, me empolguei. Se não tiver lei, está liberado. Se não tiver lei, está liberado. A margem de manobra é muito grande na iniciativa privada. Porém, na administração pública, se vocês olharem o que está em amarelo nessa segunda frase das anotações de aula, para a administração pública, no artigo 37, caput, nós temos o princípio da legalidade. A administração pública, que é o governo federal, que é o governo estadual, que é o governo municipal, é um escravo ou melhor, a administração pública é um escravo da lei. A administração pública apenas e tão somente pode fazer o que a lei diz para ser feito. Espanha, e se não tiver lei para administração pública, está liberado também? Não! Repito, não! Se não tiver lei para administração pública, a administração pública não... Dedinhos. Pode fazer! E esse é um grande problema. Eu milito também na área eleitoral enquanto advogado, né? E é muito comum um empresário, né, que está acostumado com o princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que tem uma margem de manobra maior, né? Eu só sou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se tiver lei. Se não tiver lei para iniciativa privada, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, está liberado. E ele vira prefeito. E aí tem uma dificuldade muito grande, porque eu não consigo administrar a prefeitura como eu administro a minha empresa. Por quê? Porque a administração pública só pode fazer o que está previsto em lei. Se vocês entenderam o que é o princípio da legalidade e essa distinção entre o princípio da legalidade para a iniciativa privada e para a administração pública, já valeu a aula de hoje, hein? Já valeu a aula de hoje, vocês vão conseguir entender o que é o direito. E mais, podem se candidatar a prefeito, governador e presidente, porque a maioria deles não tem essa noção do que é o princípio da legalidade para a administração pública e para a iniciativa privada.
E aí temos muitas consequências, ações de improbidade, crimes contra a administração. Por quê? Porque os nossos administradores públicos, porque muitos funcionários públicos não têm a noção de que para a iniciativa privada, artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, a legalidade tem uma margem de manobra maior. E que para a administração pública, artigo 37 da Constituição Federal, quando eu falo no princípio da legalidade, a administração pública é uma escrava da lei. Só pode ser feito o que a lei diz para ser feito. Isso despenca em concurso, hein? Certo? Podemos avançar? Olha só. Aqui no verdinho está assim, ó. Artigo 5º, inciso 39. O X e X é o numeral romano, tá? Para quem tá começando, quem caiu de paraquedas aqui, viu isso a primeira vez, dentro do canal Cursinho do Espanha, eu sempre ensino vocês a lerem e a falarem esses códigos que estão nos textos normativos. Quando você lê um texto normativo, seja a Constituição Federal, seja o texto de uma lei ordinária federal, seja o texto de uma medida provisória, seja o texto de um decreto, de uma portaria, vocês vão encontrar artigos, incisos, capítulos. Então, assistindo essas aulas, eu sempre vou passando para vocês isso, principalmente para quem está começando o curso de Direito agora, para quem tem que estudar Direito e não está afeto à matéria, o que significam esses símbolos. Artigo 5º da Constituição Federal é o artigo das nossas aulas atuais, né? Tivemos uma aula anterior, começando a falar do artigo 5º da Constituição Federal, falamos do princípio da igualdade. Estamos na nossa segunda aula do artigo 5º da Constituição Federal, falando do princípio da legalidade, né? E as próximas aulas vamos pegar ponto a ponto, inciso a inciso, para que vocês tenham muito conhecimento extraído do artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, inciso 39, vou colocar aqui em outra cor para destacar, ó, um cinza, ó. Ele estabelece o princípio da estrita legalidade na esfera criminal. Olha só, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Na esfera do direito penal, né, que estabelece o crime, os crimes e as penas, para ter um crime tem que ter uma previsão legal. E essa previsão legal tem que ser anterior ao fato criminoso. Se acontecer um fato e ele não estava previsto numa lei criminal, não é crime. Se acontecer um fato e ele estava previsto numa lei anterior como crime, aí sim caracterizar-se-á, nossa, uma mesóclise, como crime. Certo? Em latim, vocês vão encontrar essa expressão aqui, ó, nullum crimen, nulla poena, sine pravia, lege. Vou até mudar a corzinha aqui, ó, vou colocar um amarelinho, ó, olha só. Nullum crimen, nulla poena, sine pravia, lege. Pô, Espanha, tem um monte de expressão em latim no direito? Pois é, meus amigos. Quem estuda direito vai se deparar hora ou outra com expressões em latim. E o seu examinador mal do coração peludo pode fazer a seguinte pergunta na prova: candidato, assinale a alternativa que contém a denominação do princípio do nullum crimen, nulla poena, sine pravia lege. É o princípio da estrita legalidade na esfera criminal. Na esfera criminal, o princípio da legalidade, da estrita legalidade, ele engloba a legalidade, ele engloba a reserva legal, ele engloba a anterioridade e ele engloba a taxatividade. Tem um plus. Talvez a liberdade seja o bem mais precioso que um ser humano possua. Quando a gente fala em direito penal, em processo penal, né, vem na nossa cabeça aqueles programas jornalísticos que sai sangue da tela. Direitos humanos é para humanos direitos, faca na caveira, bandido morto é bandido... Ou melhor, bandido bom é bandido morto. Nossa, troquei Jesus por Genésio agora.
e todo mundo tem muito preconceito com isso. O problema é que nem só bandidos são julgados pelo judiciário na esfera criminal. Então, ter garantias que protejam o cidadão na esfera criminal não é para proteger bandido, é para proteger o cidadão de bem que eventualmente está sendo processado. Para ser processado criminalmente, para ser condenado por um crime, tem que ter o princípio da estrita legalidade na esfera penal, na esfera criminal. Exige a legalidade, ou seja, o crime tem que estar previsto em uma lei. Decreto pode prever um crime? Não. Portaria pode prever um crime? Não. Contrato pode prever um crime? Não. A vontade do presidente da República pode prever um crime? Não. Legalidade. O crime tem que estar previsto em lei. Só que, para fins penais, o princípio da estrita legalidade criminal, né, exige a reserva legal. É legalidade mais reserva legal. Mais para frente, a gente vai estudar espécies normativas no texto constitucional. Quando eu falo em lei, eu falo em Constituição, falo em atos normativos, lei delegada, lei complementar, princípio da reserva legal. De uma maneira bem simples, a Constituição Federal, em determinadas matérias, exige lei em sentido estrito para disciplinar determinadas matérias. Outras espécies normativas, por exemplo, um decreto legislativo não pode veicular crime, porque pelo artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, não há crime sem lei anterior, nem que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. Nessas duas frases que estão no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, existe a reserva legal. O Constituinte de 88 falou que para estabelecer crime e pena temos que ter uma lei. Tranquilo? E mais, a lei tem que ser anterior, então é legalidade mais reserva legal mais anterioridade. Caso Daniela Pérez, teve aquela tragédia com a Daniela Pérez, né? E aí houve o julgamento dos réus. Houve uma campanha de comoção nacional e foi aprovada a lei de crimes hediondos, que majorou a pena para o crime de homicídio qualificado. Essa lei se aplicou no caso Daniela Pérez? Não. Por quê? Porque a lei dos crimes hediondos foi votada, ela surgiu no ordenamento jurídico brasileiro depois do crime, não tinha anterioridade. Tranquilo? Isso é importante ter em nossas mentes para conseguir interpretar o direito. Mas na esfera penal, quando eu falo do princípio da estrita legalidade criminal, da estrita legalidade da lei criminal, da lei penal, eu tenho que ter legalidade, eu tenho que ter reserva legal, eu tenho que ter anterioridade e eu tenho que ter também taxatividade. A lei que vai estabelecer... Corta! Nossa! Vamos ver se funciona, hein? Volta! A lei... Para de rir, pô! O pessoal fica rindo aí, eu fico fazendo essas coisas, eu me empolgo. A lei penal para... Agora saiu, hein? A gente ganha pouco, mas se diverte. Para de falar! O pessoal fica rindo aí. A lei penal, quando ela estabelece um crime, ela tem que ser bem detalhista, bem minuciosa. Por quê? Porque para eu condenar alguém de novo, pela prática de um crime, eu pego um fato que ocorreu no mundo fenomênico, né, e vou comparar com a descrição da lei. Se houver a subsunção, se houver essa ligação entre o que aconteceu no mundo real e o que está escrito no mundo do direito, aí sim eu vou poder aplicar a pena, aí sim eu vou poder condenar o caboclo pela prática do crime. Então, assim, quando eu falo do princípio da legalidade na esfera penal, é o princípio da estrita legalidade criminal. É legalidade mais reserva legal, mais anterioridade e mais taxatividade.
Tranquilo? Lembra do nullum crime, nulla poena, sine pravia, lege. Isso aí vem desde a época dos romanos, hein? Bem da época dos romanos. Avançando, hein? Avançando. Coloquei aqui em azulzinho, legalidade e reserva legal. Isso é importantíssimo. No artigo 5º, inciso 39 da Constituição, princípio da estrita legalidade tributária, temos legalidade mais reserva legal, anterioridade, taxatividade. Pois bem, na doutrina, professor Luiz Flávio Gomes e José Afonso da Silva, né, eles defendem que o princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ele difere do princípio da reserva legal. É a doutrina majoritária. Falou em legalidade, é o artigo 5º, inciso 2º. Reserva legal é outro princípio. Ele complementa o princípio da legalidade. E é como eu falei na esfera criminal do princípio da estrita legalidade. Reserva legal, o texto constitucional vai dizer que determinadas matérias precisam de uma espécie de lei. Pode ser uma espécie de lei ordinária, pode ser uma espécie de lei complementar. A reserva legal vai estar na Constituição Federal. É o texto da Constituição Federal que vai me dizer qual é o tipo de lei. Tem questões objetivas que vão cobrar essa sintonia fina, essa diferenciação entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Com esses dois conceitos vocês matam, né? E numa questão discursiva, né? Se tiver que dissertar sobre o princípio da legalidade, por exemplo, a ideia do princípio da legalidade surgiu em 1215 com a Magna Carta do rei João sem terra, princípio do rule of law, not rule of man, acima do rei. Tinha uma constituição que deveria ser obedecida. Com o passar dos anos, em 1789, na Revolução Francesa, tripartição dos poderes, Diderot, Montesquieu, Robespierre, não houve a queda do Estado absolutista, surgiram os direitos humanos de primeira geração, um escudo que protege o cidadão contra os arbítrios do Estado. A ideia da legalidade, a ideia do princípio da legalidade ganhou força. Nos tempos atuais, na Constituição de 1988, no artigo 5º, inciso 2º, temos o princípio da legalidade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Para a iniciativa privada, margem de manobra maior. Se não houver lei proibindo, está permitindo. Mas o mesmo texto constitucional, no seu artigo 37, estabelece o princípio da legalidade para a administração pública. A administração pública, por exemplo, um prefeito só pode fazer o que está previsto em lei. A margem de manobra é menor. Existe diferença entre o princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Legalidade. Só posso fazer ou deixar de fazer alguma coisa em função de previsão legal. Princípio da reserva legal. A Constituição Federal vai dizer quais matérias precisam de lei. E mais, vai dizer qual tipo, qual espécie de lei vai regulamentar a matéria. Podem colocar para finalizar. O princípio da legalidade é um dos mais importantes do ordenamento. De novo. O princípio da legalidade hoje eu estou engasgando, hein? O princípio da legalidade. Ah, você não corta? Ah, não corta, senão fica mais natural a aula. O princípio da legalidade é um direito fundamental de primeira geração e é uma proteção contra o arbítrio do Estado. Com o que eu falei aqui, com esses exemplos históricos, com esses dispositivos constitucionais, vocês conseguiram montar um texto dissertativo com começo, meio e fim. Tranquilo? Vamos avançando, hein? Então, reserva legal, a Constituição Federal, em determinadas matérias, estabelece uma espécie normativa, uma espécie de lei que vai regulamentar a matéria. Artigo 5º, inciso 51. 51, uma boa ideia, hein? Aqui, ó, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
na forma da lei. Princípio da reserva legal. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado, mas desde que se siga o que está previsto em lei. Quando eu falar dos direitos da nacionalidade, bem mais para frente no nosso curso, vocês vão entender quais são os tipos de brasileiro. Mas por hora, saibam que o brasileiro naturalizado pode ser extraditado na forma da lei. O artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal, ele veicula o princípio da reserva legal, certo? Avançando um pouquinho mais, hein? Avançando. Artigo 37 da Constituição Federal. Olha só. Eu falei para vocês, o artigo 37, caput, a primeira frase do artigo 37 da Constituição Federal, fala dos princípios da administração pública. E dentre eles temos o princípio da legalidade. A administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal está presa ao princípio da legalidade. Só pode fazer aquilo que a lei lhes diz para fazer. Certo? No parágrafo 4º e no parágrafo 5º, temos exemplos de aplicação do princípio da reserva legal para a administração pública. O artigo 37 da Constituição Federal, ele disciplina a administração pública no Brasil. E olha só, o parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Improbidade administrativa, tema da moda, né? Em outubro do ano passado mudou a lei de improbidade, existe uma lei que disciplina o ato de improbidade administrativa. O parágrafo 4º do artigo 37, ó. Essa expressão aqui eu leio como parágrafo 4º, ó. Parágrafo 4º do artigo 37 é um exemplo da aplicação do princípio da reserva legal. Os atos de improbidade administrativa, eles vão gerar consequências que estarão previstas em lei. Essa lei é a Lei de Improbidade Administrativa, que mudou em outubro do ano passado. Aliás, fica a dica. No canal Cursinho do Espanha, teremos uma surpresa. Uma aula só sobre a nova Lei de Improbidade, hein? Aguardem, aguardem, aguardem. É um tema que eu gosto muito, é um tema que eu gosto muito. O parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal, ele também fala sobre improbidade administrativa, né? E ele também veicula o princípio da reserva legal. Olha só, parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Prescrição é a perda de uma pretensão. Mais para frente a gente vai trabalhar melhor esse tema, tá? O direito ele está ligado ao tempo. Para eu processar alguém, eu tenho um tempo para fazer isso. O parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal, ele diz que a lei vai estabelecer os prazos prescricionais de qualquer agente, servidor público ou não, ou particular, no que tange a improbidade administrativa. Tema da moda, vai despencar em concurso. O parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal veicula o princípio da reserva legal e a nova lei de improbidade, ela revolucionou a questão da prescrição no que tange à improbidade. Então, olha só, guardem o parágrafo 5º do artigo 37, guardem a expressão improbidade administrativa. Vamos voltar em outras oportunidades a aprofundar nesse tema, mas isso vai cair na sua prova de concurso, é um tema da moda. Na aula de hoje interessa saber que o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal, CF, é Constituição Federal. Magna Carta, Lex Suprema, Constituição são sinônimos de Constituição Federal. Carta da República, Lei Magna são sinônimos. É sempre bom a gente ir anotando os sinônimos. Por quê? Porque às vezes na prova o examinador mal sapão do coração peludo, ele não vai perguntar a Constituição Federal, ele não vai colocar a expressão CF. Ele vai usar um nominho
diferente para jogar umas cascas de banana. Mas vocês que estão assistindo às aulas do Cursinho do Espanha passarão com galhardia. Para! Nossa, tá me empolgando aqui, né? Olha só, avançando, hein? Artigo 154 da Constituição Federal. A União poderá instituir, inciso 1º, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Princípio da reserva legal na matéria, na seara tributária. Aliás, dentro da Constituição Federal, quando chegarmos no ponto dos tributos na Constituição Federal, eu vou de novo, meu Deus do céu, enterraram um sapo aqui, eu não estou gaguejando, meu Deus. Quarta! Voltando. Quando eu falar dos princípios tributários, vocês vão ver que na seara tributária também tem o princípio da legalidade. Rei, tributo é só por lei. Rei. Essa musiquinha, tem outras musiquinhas, né? Mas olha, rei, tributo é só por lei. Princípio da legalidade. Agora, o artigo 154, inciso 1º da Constituição Federal, ele fala em lei complementar vai instituir impostos não previstos nos artigos anteriores, impostos de competência da União. Lei complementar é uma espécie de lei. O inciso 1º do artigo 154 da Constituição Federal é um exemplo crasso da aplicação do princípio da reserva legal. Importante, princípio da legalidade é uma coisa, princípio da reserva legal é outra. Tá claro isso? Tá claro? Tudo certo? Tudo tranquilo? Deixa eu ver se eu deixei mais alguma coisa para vocês. Não deixei. Então vamos parar o compartilhamento. Meus amigos, acho que eu já falei demais. Se vocês guardarem o que eu falei para vocês, vocês vão conseguir já responder questões objetivas, vão conseguir fazer questões dissertativas. Eu vou deixar na descrição do vídeo essas anotações de aula, né? Serve para ajudar vocês aí a complementar os seus estudos, né? Fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus. Por favor, meus amigos, ajudem o Espanha a desenvolver o canal. Conteúdo jurídico gratuito, uma linguagem objetiva e bem-humorada. Por isso, assinar. Deixem o joinha. Me confundi agora. Deixem o joinha, assinarem o sininho das notificações, compartilhem os vídeos. Ajudem o Espanha a desenvolver o canal. Até a próxima. Tchau! Eu me divirto.